Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Se houver alguém sem Bíblia aí próximo a você, ajude essa pessoa, certo? Compartilhe da palavra de Deus. Aleluia. Gênesis 21, do 8 em diante. Quem achou diz amém? Vamos ficar de pé, todos, para descansar as cadeiras. Aleluia. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão em um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela um menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi assentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer um menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e disse: e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo ela, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Oremos. Pai amado e querido, estamos diante da tua palavra. E eu te peço, ó Pai, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Que a tua palavra possa nos edificar, nos corrigir, nos exortar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Que a tua palavra, que é a semente, possa achar corações que sejam terras férteis para produzir frutos para a tua glória. Que toda ação maligna que queira roubar a semente e queira roubar a palavra do nosso coração caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Continua conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, meu querido, minha querida. Aleluia. Essa história não começou assim, começou bem antes. E essa história ainda não acabou. Você vai ver no final, essa história aqui ainda não acabou.
certo? E como começou? Começou porque Deus tinha uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação. Então Abraão ia ter filho. Porém, a esposa de Abraão, Sara, era estéril, não poderia engravidar. Então Sara tem uma ideia. Ela tenta ajudar o Senhor. Ela tenta dar uma mãozinha a Deus, porque Deus não estava cumprindo a promessa, e ela quis cumprir a promessa na sua força. As coisas não acontecem na nossa força, porque não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Então Sara teve uma ideia. Eu tenho uma escrava egípcia, H, ela é jovem, eu que sou estéril, então meu marido vai se deitar com ela, ela vai ficar grávida e vai ser o nosso filho. Isso aqui seria a primeira barriga de aluguel. Mas Deus não estava nesse negócio. Cuidado, para você não ter uma brilhante ideia. Ideia essa, que Deus não está no negócio. Eu já tive uma brilhante ideia, e porque tem gente nova, eu já contei várias vezes, mas porque tem gente nova aqui, certo, que nunca ouviu, eu vou falar outra vez, né? Está ali Fabiano, sua irmã, que nunca ouviram isso. Está aqui o nosso irmão Edinaldo, nunca ouviu isso, né? Então eu vou ter que contar para eles. Vocês que já ouviram, certo? Ouve de novo. Escute. Eu e Fabiana ficamos 4 anos entre namoro e noivado. Eu noivei ligeiro, irmão. Poucos meses eu noivei. A dificuldade foi casar, né? Trabalhava, Fabiana desempregada, e a gente tentando casar, tentando. Então estava demorando e tinha aquela a pressão dentro da igreja e fora da família. Ainda bem que Guida não veio hoje, minha sogra. Havia uma pressão para casar rápido, tem que casar rápido. E tivemos uma ideia. Fabiana tem uma avó, e a avó era cega, é cega, né? A avó cega, morando sozinha. Então tivemos uma ideia. Fabiana, vamos casar e a gente mora com a bichinha da cega, da tua avó. Então a ideia foi essa ideia de Sara, igualzinho. Reformamos a casa, aumentamos um quarto, fizemos um banheiro, trocamos a instalação, trocamos a hidráulica, botamos cerâmica, gastamos o dinheiro que não tinha. E um dia antes, irmãos, Deus sempre avisa. Um dia antes de começar essa reforma, eu tapeei para não ir, para não comprar. Era o dia da minha folga e eu ia comprar. Um dia antes, eu sonhei que eu estava construindo um muro na casa dela. E Deus dizia, não é da minha vontade. Mas às vezes nós não queremos escutar Deus. Há uma pressão. É melhor ouvir a voz de Deus do que a voz dos homens. Não ceda a pressões para que você saia de dentro do propósito de Deus. Então, mesmo assim, tapeei um dia, tapeei outro, outra folga, mas o negócio estava estreito e eu fui e cedi. E ali nós fizemos tudo aquilo. E certo dia o irmão de Fabiana quis entrar na casa dela, que morava no fundo da casa da avó, e não tinha ninguém. Ele quebrou a porta, entrou. E Fabiana, com medo da televisão, era o bem que ela tinha, era uma televisão de 14 polegadas. Ela ficou com medo da televisão, colocou a televisão no quarto, na casa da avó, que era na frente. E eu, nesse dia, fui almoçar na casa dela, né? Na hora do meu almoço, no intervalo do almoço, saí do mercado e vim almoçar. E quando eu sentei para almocei, aí fui para a casa da avó, porque a televisão estava lá na casa da avó, da bichinha, da cega. Aí eu sentei, quando eu sentei, 5 minutos assistindo televisão, a véia disse, eu não gosto de televisão muito tempo ligado na minha casa. E no mesmo instante eu disse, Fabiana, aborta
tudo isso aí que a gente comprou, não vamos morar mais aqui. Eu olhei para tudo que eu tinha gasto, para o dinheiro, para tudo que eu tinha feito, e eu fiz igual a Jó. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não ceda a pressões que vão tirar você da vontade de Deus. Abraão cedeu, então tá certo, é uma boa ideia. Nem toda boa ideia vem de Deus. Nem todo conselho que parece ser bom é verdadeiramente bom. Consulte ao Senhor, pergunte a Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Depois de algum tempo nós casamos, moramos 10 anos de aluguel, hoje temos nossa casa, nunca atrasamos o aluguel, nunca atrasamos a paixão da casa. Deus abençoou, Deus deu vitória, Deus supriu, porque quando estamos na vontade de Deus, a bênção do Senhor nos segue. Amém, queridos? Então, a ideia foi boa. É mesmo, eu sou estéril, então vamos arrumar uma barriga de aluguel. H engravida. E quando a H engravida, ela começa a menosprezar Sara. Creio que ela pensava, agora você é a esposa. Agora você é a oficial. Vou deixar ele ser uma concubina, porque eu vou dar um filho que ele tanto quer. E Sara ficou indignada com Abraão, ficou com raiva de Abraão, porque a mulher faz isso, né, irmãos? Tem coisa que não é culpa da gente, a mulher vai e fica com raiva da gente, só quem é casado sabe disso, né, irmãos? E ele disse, a serva não é tua? Faz o que tu quiseres. Então Sara humilha Agar, de tal maneira que Agar foge. Agar vai embora pelo deserto, porque foge da humilhação. Queridos, tem humilhação, tem provas, tem lutas, que não adianta fugir, que é necessário passar por elas. Então Sara chegou na fonte de água, e o anjo aparece e diz, Sara não, Agar, o que é que está fazendo aqui, Agar? O que aconteceu? E ela diz, a minha senhora me humilhou, e eu fugi dela. E o anjo disse, volta lá e te humilha debaixo da tua serva, porque esse que vai nascer será uma grande nação, será abençoado, eu o abençoarei, e ele será uma grande nação. E ela volta, e ela chama aquele poço de Laim Roim, que quer dizer, o Deus que vive, vê. Amém, amados? Deus é o Deus vivo e é o Deus que vê. Deus vê a tua aflição, Deus vê a tua luta, Deus vê os teus problemas, Deus conhece o teu interior. Ainda que você não externe, Deus sabe e Deus conhece, porque o Deus que é vivo, Ele é o Deus que vê. Amém, queridos? Então, depois disto, nasce Ismael, filho de Agar com Abraão. Ismael quer dizer, Deus ouve. Deus é o Deus que ouve, é o Deus que te ouve. Ouve o teu clamor, ouve a tua oração. Amém, amado? Então clama, então ora, porque servimos a um Deus que ouve. Quando diz que Deus ouve, é um Deus que Ele vai agir em conformidade com o teu clamor, com a tua oração. Amém, amados? E aqui no versículo 9, no versículo 8, né, diz que, nós já sabemos a história, né, no capítulo 21, no começo, em que Sara também engravida, na sua velhice, aos 90 anos de idade. Tem alguma mulher aqui querendo engravidar, mas já está velha? Tem? Cadê Lília? Eita, não, Lília não. Não é? Então, Deus é, Elisângela ali também, né? Deus é o Deus que abre a madre. Se você quer engravidar, põe a mão na madre e receba, em nome de Jesus. Deus que faz, está ali. Tamara, né? Hoje está com sua filhinha, está um pouco dodói, né? Ficou em casa, mas era o sonho dela, não podia engravidar, e Deus realizou, e Deus deu vitória, e ela está como quem sonha com a sua filha. Então Deus é poderoso para realizar na tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Então Sara na velhice engravida, e a Bíblia diz que quando Isaac é desmamado,
ali com uns 2, 3 anos de idade, porque apesar de Sara ser velha, ela amamentou o seu filho, porque Deus é um Deus de milagres, e o que Deus promete, Deus cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se a promessa veio de Deus, se a palavra veio de Deus, ela se cumpre, porque quem fez a promessa é fiel. E quando acontece isso, Abraão faz uma festa. Então, acontece no versículo 9, o primeiro bullying da humanidade. Primeiro bullying. Acompanhe comigo aqui. Vendo Sara, versículo 9. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera à luz a Abraão, fazia o quê? Caçoava. Você já fazia tempo que você ouvia isso, né, irmão? Está caçoando de mim. Caçoava de Isaac, zombava de Isaac. Era o bullying. Você já deve ter passado pelo bullying. Acho que todo mundo passou, né? Cabeça grande, caramba, ali, não é pequeno, né? Nariz grande, não chove não, mas que venta, venta. Ureia de abano, dumbo, anão de jardim, nedral não. Havia esses apelidos, né, irmão, que eram dados. Me chamavam de cabeça de nós todos. Eu não sei porquê, irmãos. Né? A cabeça, ela cresce, parece que é só até os 10 anos, né? Imagina um cabelo de 10 anos com a cabeça da mulher demais. Então, irmãos. Então, isso é bullying, meu irmão. Não pode fazer isso não, na igreja. Né? Mas, todos nós passávamos por bullying. Fabiana era Olivia Palito. Né? E por aí vai. E hoje em dia não pode, né, irmão? Se você tirar uma brincadeira, você é até processado, é preso. Os pais na escola vêm, aquele negócio todo. E é uma geração que é mais triste do que a outra. Não é? Que nossa geração tirava uma brincadeira, o cara tirava 10 por cima. Era, não era, irmão? Só tinha uns que era igual a Ederaldo, que tira brincadeira e não gosta que tire com ele. Né? Aí quanto mais você não gosta, mais o apelido pega, é, não é, irmão? Se alguém dava um apelido, você ficava calado, não pegava, irmão. Agora, se você ficasse com raiva, aí os cabos encarnavam em cima. Então, o primeiro bullying da humanidade. E por que houve esse bullying? Inveja. São coisas que aconteceram numa família. E são coisas que não podem, que não devem acontecer na nossa família. Amém, irmãos? Porque ele tinha inveja, porque Abraão agora colocava Isaac à frente de tudo. Isaac era filho da promessa, era o amado. E ali houve uma inveja, o que é também despeito. Não pode haver na nossa família inveja, não pode haver despeito. E ali havia uma rivalidade. Não pode haver rivalidade. E são coisas que vão atrair destruição, que vai atrair mal-estar dentro da nossa família. Mas era necessário separar Isaac de Esaú, porque seriam nações distintas, povos diferentes. Acompanhe comigo aqui os versículos 10 e o 12. Disse a Abraão: rejeita esse escravo e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho. Verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque Isaac será chamada a tua descendência. Atende Sara. Separa os dois. Nós somos o povo separado, irmãos. Existem ambientes, lugares, amizades que não nos cabe mais, irmãos. Eu lembro quando eu me converti, eu ainda tentei ter uma amizade próxima com os meus antigos amigos do mundo, mas não dava mais, porque o linguajar era outro, a conversa era outra, o ambiente era outro, e eu tive que sair. A Bíblia diz: sair do meio deles. Você tem que sair, não você vai sair do mundo,
Mas íntima amizade não dá mais. É o jugo desigual que o apóstolo Paulo diz. O que é o jugo desigual? Era proibido na lei colocar 2 animais de espécies diferentes para puxar o arado. Por exemplo, um burro e um cavalo, ou um boi e um burro, um boi e um cavalo. Não, tinha que ser 2 bois, 2 burros ou 2 cavalos. Aí Paulo traz isso para a nossa vida e diz que é um jugo desigual. Não se ponha em jugo desigual com o incrédulo, porque que comunhão tem Deus com Belial, o altar de Deus com os ídolos? Então é uma separação. O próprio Jacó, ele não pôde continuar junto do seu irmão Esaú. Ele teve que ir para Padã-Arã, para longe. O próprio Abraão, quando Deus lhe chamou, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais. Sai! Muitas vezes é necessário sair, deixar, porque nós somos chamados de santos. A Bíblia nos chama de santo. O que é santo? Santo não é mais de escultura que você vai rezar, orar, não. Santo na Bíblia é separado para. Então nós fomos separados para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Não vamos se tornar alguém antipático, né? ou soberbo, não. Porque nós temos que ganhá-los para Jesus. Agora tem ambientes, tem práticas, tem conversas, tem coisas que não vão nos caber mais. Então sai. Então eles tiveram que se separar, porque seriam nações distintas, diferentes. Era necessário haver essa separação. Abraão era um homem obediente a Deus. Versículo 10. Disse a Abraão, rejeita essa escrava. Sara disse, ele não vai herdar junto com meu filho. Versículo 11 diz, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Ele não aceitou o que Sara falou. Sara disse, manda esse menino embora, manda essa mãe embora, não vai herdar junto com Isaac. Porque marido bom é marido obediente à mulher. É ou não, irmãos? Só quem é obediente à mulher, só quem é dominado. Cadê o irmão Léo? Está ali. Levanta a mão. Não é bom, irmãos. Bom é ser dominado. Bom é porque a mulher, ela tem um senso crítico, uma percepção muito maior do que o homem. Sabia disso? Alguns chamam isso de sexto sentido. Não é uma percepção maior do perigo, das coisas, de amizade, de ambiente. E o marido que ouve sua mulher, ele vai ficar livre de muitos problemas lá na frente, certo? Então, ele não quis ouvir, porque era seu filho. Mas Deus disse, vai, deixa ir embora. Existem obediências, decisão, porque obedecer é uma decisão. Obedecer não é fácil. Obedeça, ainda que doa. Amém, irmãos? Claro que doeu para Abraão. Ismael era seu filho. E ele ter que mandar ele embora pelo deserto errante com sua mãe, aquilo doeu. Abraão, com certeza, prontamente não entendeu. Obedeça a Deus, mesmo que doa e mesmo que você não entenda. Amém, amados? Deus falou, obedece. Deus falou, ainda que doa, obedece. Deus falou, não entendi, mas obedece, porque ali está a tua vitória, ali está a tua bênção. Amém, queridos? Então, Deus diz a Abraão que ia abençoar Isaac, ia abençoar Esaú, porque Esaú era sua descendência. Acompanhe comigo no versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão, quem é pai, quem é mãe, por favor, levante. Deus, ele vai abençoar a tua descendência. Deus tem uma bênção especial para os teus filhos. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas faz misericórdia a 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor.
Deus disse a Abraão: por ser ele teu filho, eu também vou abençoar. Os nossos filhos serão abençoados. A nossa descendência será abençoada. Os nossos filhos são bênçãos, porque a Bíblia diz: bendito será o fruto do teu ventre. Isso é promessa. Amém, irmãos? O fruto do teu ventre, os teus filhos serão benditos do Senhor. Tem um versículo que eu gosto muito. Está aqui no capítulo 19. Volte um pouquinho. Volte uma folha só. Capítulo 19 e o versículo 29. Eu acho esse versículo aqui poderoso. Aleluia. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem, irmãos? Não, irmãos, vou falar, você vai hoje ver pouca gente, mas mesmo assim, vamos lá. Lembrou-se Deus de quem? De Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus lembrou de Abraão e livrou seu sobrinho, seu filho de criação, porque Ló foi um filho de criação de Abraão. E Deus livrou por amor a Abraão, por amor a você que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que se santifica, que obedece ao Senhor. Deus está livrando teus filhos, Deus está livrando tua família, Deus está dando vitória ao marido, à esposa, ao lar, por amor de mim e de você que estamos aqui aos pés do Senhor. Eles podem estar distante, eles podem estar longe, podem não querer servir a Deus, mas eles não podem fugir, porque tem uma bênção na vida deles por tua causa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Então Sara expulsa Abraão, de manhã lhe dá pão e água em um odre, e Agar com seu filho sai errante pelo deserto de Beceba. E a Bíblia diz que a água acaba, e Agar coloca o seu filho distante, porque ela não quer nem ver a morte dele. Versículos 15, 16 diz: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastou-se, e foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. A tragédia era iminente. Deserto. Não havia mais pão. Não havia mais água. Dias andando ali. Chegou no extremo. Ela não quis nem ver a tragédia. Ela não quis nem ver o que estava acontecendo. Pode ser que você esteja diante de uma luta que não parece que vai ter jeito, que não parece que nada vai acontecer. Você diz: não quero nem ver. Você fecha os olhos: eu não quero nem ver, porque a destruição é certa, porque a morte é certa, porque a ruína é certa. Eu não quero nem ver, mas eu quero dizer a você, querido, Deus sempre tem uma saída. Amém, amados? Eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é o teu problema, pode ser algo impossível a você, mas Deus sempre tem um meio, Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma saída para mim e para você. Aleluia! E no versículo 17 diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Deus é um Deus que ouve. Até o nome do Ismael, o Deus que ouve. Deus ouviu a voz. Ela colocou-me para morrer distante dela, e o anjo perguntou: o que tens? O que está acontecendo? E do céu
veio a resposta. A tua resposta não virá de homens nem de pessoas. A tua resposta virá do céu, porque o céu vai agir ao teu respeito. O céu vai agir ao teu favor, porque a tua oração tem chegado até o trono da graça de Deus. E eu repito, Deus é o Deus que ouve. E Ele diz, não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino. Ismael foi criado por Abraão. E ele deve ter visto muitas vezes Abraão diante das suas lutas, diante dos seus problemas, diante das suas adversidades, ele orando, ele buscando, e Deus trazendo livramento, e Deus vindo com resposta, e ele ali com os seus 16 anos de idade, sabendo que ia morrer, ele começou a clamar ao Deus do seu pai, ao Deus que ouve, e Deus ouviu a oração, e Deus trouxe resposta, porque Deus é fiel, o Deus que ouve. E olha o que Deus fala mais aqui para Agar, no versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ergue-te e levanta o rapaz. Muitas vezes eu me encontro com mães dos meus amigos quando eu não era crente, e elas dizem, se pressionam com a minha conversão, com a mudança, com a transformação, e elas dizem, eu queria que meu filho também servisse a Deus, que ele também mudasse. E eu só respondo a elas uma coisa: começa por você. Ela se levanta, vê o que o texto diz: ergue-te e levanta o rapaz. Eu não posso levantar alguém se eu estou caído. Eu não posso erguer o outro se eu estou prostrado. Se levante você primeiro, e depois o marido se levanta também, e você vai ajudar a erguer o marido. Levante você primeiro, e você vai ajudar a erguer a mulher. Levante você primeiro, e você vai erguer o seu filho. Levante primeiro, e você vai erguer o seu irmão. Levante primeiro, e você vai erguer a tua casa. Nós queremos que as pessoas alcancem níveis que nós não alcançamos. Se eu quero que minha cara se levante, que a minha vida e a minha família se levante, eu tenho que me levantar primeiro e começar a ser uma coluna na minha casa e fazer a diferença. Amém, amados? Então, ela levantou e ela ergue um menino. Mas Deus, Ele é um Deus que é maravilhoso. E Ele abriu os olhos dela. Vê com o versículo 19. A bênção não acabou não. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo ela, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus é um Deus que abre nossos olhos. Que a tua visão se abra e você comece a ver a provisão, você comece a ver fontes, você comece a ver a bênção, você comece a ver a transformação, você comece a ver a vitória, você comece a vislumbrar aquilo que Deus ainda há de fazer na tua vida. Que haja o efatá, o abrir nos nossos olhos espirituais. Deus cumpriu as promessas que fez a Ismael. Deus disse que Ismael seria uma nação, um grande povo. Versículos 20 e 21 diz: Deus estava com um rapaz, que o que a igreja? Cresceu. Aquele que ia morrer, aquele que foi colocado distante da mãe, para não ver a morte dele, que estava em uma morte iminente, ele cresceu. Porque a última palavra vem de Deus. É Ele que determina. Ele é Deus, Ele é poderoso. Alguém pode ter dito que era o fim, que não tinha mais jeito, mas o meu Deus e o teu Deus é especialista em causas impossíveis. Você pode dar um glória a Deus? Ele cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã. E sua mãe fez o quê? Casou com uma mulher da terra do Egito, aquele que ia morrer ainda adolescente. Ele casou, ele viveu muitos anos,
Veja aqui as promessas que Deus faz em Gênesis 16, 10 a 12, promessas para Ismael, promessas que se cumpriram. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa, porque Ele é Deus. Olha o que Deus fala para Agar, quando ela estava ainda grávida. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Foi isso que ele disse para o profeta Jeremias: antes que sais da madre te consagrei, e as nações te dei por profeta. É isso que o salmista diz no Salmo 139: eu ainda era uma célula sem forma no ventre da minha mãe, e Deus já conhecia todos os meus dias. Ela estava grávida. Aqui no verso 10 a 12, disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda um anjo do Senhor: concebeste e darás luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Fica de pé comigo, amados. Eu disse a vocês que essa história, isso aqui é o começo dessa história. Mas essa história, ela ainda não acabou. Você vê que a consequência de um ato, de um vacilo que nós dermos, pode nos seguir a vida inteira, pode seguir gerações. Os filhos de Ismael são hoje os árabes, os muçulmanos. São chamados aqui os jumentos selvagens. São eles, os muçulmanos. E os filhos de Isaac são os judeus. E lá na Mesopotâmia está a guerra. Uma guerra que não tem fim. Israel contra os árabes. Os árabes atacam Israel, Israel ataca os árabes, e assim vai. Aí entra presidente, entra ONU, entra quem for, e não consegue acabar aquela guerra. Porque é uma guerra santa, é uma guerra de família, é uma guerra que só a mão de Deus pode fazer cessar aquela guerra. E a consequência dos nossos erros. Então, queridos, tenha cautela nas tuas decisões. Tem pessoa que compra, que vende, que viaja, que casa, que se dá em casamento, que sai de emprego, entra em emprego, faz tantas coisas e não consulta a Deus, e não pergunta a Deus, e não tem um zelo de saber qual é a direção e qual é a vontade de Deus. Busca a direção. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém, amados? Deus tem uma direção, Deus está preparando tudo. Então busque a direção. Eu quero dizer a vocês, querido, que Ismael, ele tinha tudo para ter morrido, ter se acabado. Mas Deus é um Deus que ouve. E Ele ouviu o clamor dele. E o seu nome é Deus ouve. Eu quero encerrar essa palavra, concluir, dizendo a você: Deus é um Deus que ouve. Não pare de buscar. Não pare de clamar, ainda que aos teus olhos não tenha jeito, ainda que as pessoas dêem um diagnóstico contrário e digam não tem solução. Ore, porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus é poderoso para realizar. O menino que ia morrer ainda adolescente, ele cresceu, se tornou flecheiro, se casou, e a descendência dele cobre o mundo inteiro. Eles estão tomando conta hoje, os muçulmanos, que são os árabes, são os muçulmanos, eles estão tomando conta da Europa. E ali, só Deus para frear aquele povo, só Deus para ter misericórdia deles. Mas eles não foram destruídos, porque eles têm um DNA de Abraão, e Deus é que sabe o que vai fazer com eles. Mas, querido,
Deus é um Deus que te ouve. Pode ser que tudo esteja parecendo que está acabado. Busque, clame, porque Deus tem um jeito. Deus tem uma solução. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Não canse de orar. Não canse de cessar. Você pode ter orado uma vez, 2 vezes, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não importa, querido. Continue orando, continue crendo, continue clamando, porque Deus é o Deus de Ismael. E ela declara, ela diz, o Deus que é vivo, é o Deus que me ouve, é o Deus que me vê. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê. Ele sabe tudo de você, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração. Ele tem visto as tuas lutas, as tuas labutas, as tuas aflições. E Ele é Deus de resposta, Ele é Deus de impossível. Ele é o Deus que muda o quadro, muda a história. Ele é o Deus que dá a última palavra, porque a palavra de Deus é a última palavra sobre nós. A esperança para você, para o teu lar, para o teu casamento, para a tua família, para a tua história. Não cesse de clamar, não cesse de crer, não cesse de orar, porque Deus há de entrar com providência na tua vida, na tua história, porque Ele é o Deus que ouve. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido e amado, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua bênção, debaixo da tua cobertura. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada vida. Você diz amém, glória a Deus. Abraça seu irmão, vá na paz.